Oi, Débora, tudo bem? Olá, boa Ai, meu noite, tudo Deus. bem? É Ufa, um prazer. tudo, tudo bem. Eu fiquei com medo de dar problema. O prazer é meu, imagina, muito bom falar com você. Quanto tempo que a gente não Igualmente, se fala. verdade. É a correria, mas fico feliz. Sei Sim, que eu acho que a gente se falou no início da pandemia, no ano passado. Você estava numa prática supervisionada. E a gente estava exato, discutindo sobre isso, estava falando como é que estavam as coisas. Fala pro pessoal exato. qual que é a sua cidade. Minha cidade é Guaratuba, no Paraná, litoral Ai, do Paraná. maravilha. Litoral do Paraná, maravilha. Exato. Pro pessoal, Débora, vamos contar pro pessoal então. Qual que é a sua profissão? Qual que é a sua, na verdade, formação de base? Você é pedagoga? O que que você é? Vamos contar pro pessoal. Exato, exato. Minha formação de base é pedagogia, né? Sou pedagoga. Também Quantos tenho anos uma. tem que você é pedagoga? Eu sou formada desde 2012 em Tá, pedagogia. ok. Vamos fazer 12 anos, 10 anos. Meu Deus, eu com a minha matemática. Vamos fazer 10 anos ano que vem. Exato, exato. Logo após eu me formar em pedagogia, eu fiz uma outra pós, né, que é uma outra abordagem totalmente diferente da análise aplicada do comportamento, que foi psicopedagogia, né? Logo depois que eu completei, que eu finalizei essa pós, eu comecei a entrar em contato com a análise do comportamento aplicada. Mas por E, quê? Porque você começou a receber pacientes, alunos com autismo? exato, exato, porque eu comecei a ter contato com crianças autistas, né? Inclusive, foi uma família que me apresentou a análise do comportamento aplicada, né? Entendi. E A através dessa família, que família, interessante, né? E isso já tem exato, quanto tempo? Só para a gente poder entender como que eram as coisas, porque tudo está mudando muito rápido, né? Então, para a gente entender uhum. como que eram as coisas das famílias já procurarem esse tipo de terapia. Olha, Michele, isso já vai fazer aproximadamente uns 6 anos. Seis Uns seis anos. anos. Tá. Uhum. Só para a gente entender, você se formou em pedagogia. Você foi para a sala de aula ou não? Você já foi fazer pós em psicopedagogia e já queria atuar mais no um a um em ambiente clínico? Na verdade, eu cheguei a ter contato, sim, com uma escola aqui, com uma escola que tem o setor de inclusão, sabe? E eu atendia crianças com dificuldades de aprendizagem, crianças diagnosticadas com algum transtorno do neurodesenvolvimento ou transtornos de aprendizagem específicas, e comecei a tomar gosto por essa área, sabe? Eu percebi que era esse caminho que eu tinha que seguir, trilhar, sabe? Era o meu perfil de atendimento, era o que eu gostava de fazer, porém eu precisava de uma formação mais sistemática, eu senti isso na minha prática, uma formação mais sistemática, uma formação mais estruturada, que me desse mais suporte e objetividade para lidar com essas crianças, sabe? Aham. E através dessa família que me apresentou a análise do comportamento aplicada, que eu percebi que era exatamente esse caminho que eu precisava trilhar. E por que você foi fazer pós em psicopedagogia? O que que você esperava do curso? O que que você buscava? Porque esse é um trajeto muito comum Uhum, das pessoas fazerem. uhum, De não só pedagogos, mas psicólogos, fonoaudiólogos, todas as pessoas geralmente que querem trabalhar com aprendizagem, uhum, principalmente com pessoas com ou dificuldade de aprendizagem ou transtornos no desenvolvimento, as pessoas uhum, buscam fazer uma pós em psicopedagogia. Foi o que eu busquei na uhum. minha época. E qual que era o seu propósito quando você foi buscar uma pós em psicopedagogia? Sim, então,
na universidade, eu já comecei a focar nessa área. Através das disciplinas, eu percebi que o que mais me chamava atenção é a área de dificuldade de aprendizagem. Na academia que eu tive contato com psicopedagogia, de cursando pedagogia. Só que eu não conhecia, não tinha nem ideia que existia essa ciência, a análise do comportamento aplicada, que era uma abordagem totalmente diferente, que poderia me dar uma estrutura muito maior, sabe? Eu tive contato, tive conhecimento apenas da psicopedagogia. Só que na prática, eu percebi que ela não estava me dando todas as respostas, e o suporte adequado e suficiente para trabalhar nessa área. Entendi. E aí, então, como que essa família que você falou, que te apresentou a análise do comportamento, como que essa família chegou até você? Ele era seu cliente? Ele já era seu paciente por causa que você como psicopedagoga? Como é que foi? Então, eu atendia, né, essa criança nesse setor de inclusão dessa escola. Né? Tá. E, exatamente. E a família já tinha passado por vários tratamentos, sabe? E foram tratamentos que não foram tão eficazes. E a família estava buscando outros caminhos, sabe? Essa família já estava procurando algo diferente para essa criança, né? Então, a família marcou uma reunião comigo, me apresentou, né, a análise do comportamento aplicada e me propôs começar a aplicar os programas sob supervisão já de uma outra analista do comportamento experiente na área, sabe? Eu aceitei e percebi que era exatamente aquele caminho que eu precisava trilhar para começar a atender mesmo profissionalmente. Na verdade, eu já estava atendendo profissionalmente, mas de forma mais eficaz, sabe? Com resultados mais eficazes. E me profissionalizar cada vez mais, porque um profissional de qualidade, ele nunca para de estudar. Ele sempre vai buscando caminhos mais eficazes. Exatamente. Mesmo quando a gente já sabe uma coisa, né? A gente vai masterizando aquilo. Então, eu agora, por exemplo, na formação de ATs que eu tô fazendo, eu tô revendo coisas que eu já vi, eu tô lendo coisas novas, aprofundando ou vendo sobre uma outra perspectiva aquilo que eu já estudei. Então, assim, porque os artigos científicos, eles não deixam de ser publicados, eles estão sempre sendo publicados, então sempre há coisas para ler e para estudar. Mas aí, então, o seu contato com essa família era dentro da escola. Só que provavelmente, por você desenvolver um bom trabalho, a família deve ter gostado de você e fizeram um convite para que você pudesse atendê-lo fora da escola. Perfeito. Aí começou a minha prática clínica, né? Na escola eu estava tendo uma prática institucional. Sim. Eu comecei numa prática clínica. E desde o início era isso que eu vislumbrava, né? Desde o início. Então, eu abri um consultório pequeno, né? Comecei a receber... Mas isso já nessa época? Já nessa época, né? Por exemplo, a família me propôs isso no final do ano, né? Fechamos ali com a escola, né? No ano seguinte, eu já estava em consultório, né? Eu abri um pequeno consultório que, aos pouquinhos, eu fui ampliando. Fui recebendo diversas demandas, diversas crianças com o mesmo perfil, né? Fiquei 2 anos sendo supervisionada por essa profissional, até que eu conheci o seu trabalho. Eu conheci o seu trabalho e iniciei a pós, assim, que foi um divisor de águas na minha vida, né? Ganhei muito mais autonomia, né? Assim, é o antes e o depois da análise do comportamento aplicada. E assim, eu uso uma expressão, assim, muito, acredito que faz muito sentido aqui para nós, analistas do comportamento, assim, que eu vi durante a minha vida, mas assim, que agora ela me faz
todo sentido. Assim, quando você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho você vai traçar, né? Você pode usar qualquer caminho. E nós, analistas do comportamento, somos o oposto dessa expressão. Nós sabemos exatamente onde nós queremos chegar e qual caminho nós precisamos percorrer para chegar aos nossos objetivos. É assim, precisamos traçar metas objetivas, metas claras, saber exatamente os procedimentos que nós vamos aplicar durante esse caminho. É essa a diferença que a análise aplicada do comportamento faz na vida das pessoas. Quando você tem metas claras, quando você sabe exatamente o caminho que você quer percorrer, você consegue chegar no resultado. Sim. Se você não está chegando no resultado, algo está acontecendo. Aí, Às vezes você durante está todo o atirando para processo. todos os lados, que é o que às vezes as pessoas fazem, né? Elas atiram para todos os Exatamente. lados. E às vezes Exatamente. você até pode dar vários tiros, mas eu acho que você tem que dar todos na mesma direção. Só que as pessoas, elas vão para direções diferentes. Então, eu acho que sempre as pessoas têm que pegar o que fazem sentido para elas. Exato. E vão ter pessoas que, às vezes, uma área vai fazer mais sentido, outra área vai fazer mais sentido. Então, para mim, igual para você, fez sentido a terapia ABA para trabalho com crianças com atraso no desenvolvimento. Pode ser que outras pessoas, outras coisas façam sentido e tá tudo bem. Você tem que trabalhar no que faz sentido para você, porque eu acho que isso que vai te dar gosto no seu trabalho, porque eu acho que não tem nada mais frustrante, que te gera ansiedade, que te gera depressão, do que você fazer algo que você não acredita, que não faz sentido para você. Então, tem pessoas que trabalham como psicopedagoga e usam os instrumentos da psicopedagogia e aquilo faz sentido para elas. Para mim, quando eu estudei psicopedagogia, aquilo, eu já conhecia análise do comportamento quando eu fiz pós em psicopedagogia. Aquilo não fazia sentido para mim. Tudo era muito abstrato. Tudo era muito... Assim, eu não conseguia ver a aplicabilidade prática. Era tudo muito no campo do imaginário, do pouco concreto, do pouco muito subjetivo e abstrato. Demais. Então, aquilo me dava uma aflição, eu acho que até pelo meu perfil, que sou uma pessoa ansiosa, que sou uma pessoa mais pragmática, mais, assim, direta ao ponto, nessas coisas de ter resultado com aquilo que eu tô fazendo, aquilo me deixava muito incomodada, muito incomodada. Então, para mim, a psicopedagogia não fez sentido. Respeito quem utiliza dos seus instrumentos, mas para mim, Michele, não fez sentido. E eu acho que cada um tem que buscar aquilo que faz sentido. Exatamente. Muitas vezes eu mesma sou chamada de sistemática, mas essa sistematização tem muito a ver com a minha prática profissional, sabe? Eu sempre explico para as famílias e profissionais que eu tenho contato. Uma intervenção de sucesso, ela começa lá no início, quando você recebe as famílias, no início da avaliação, uma boa avaliação, e uma boa avaliação você não faz em um dia, 2 dias, sabe? Uma boa avaliação leva tempo, sabe? Você tem que aplicar as técnicas adequadas, a avaliação, nesse processo de avaliação é necessário uma excelente avaliação funcional do comportamento, os instrumentos, as técnicas adequadas, os protocolos adequados para cada criança. Aí sim, você consegue traçar suas metas observáveis, metas mensuráveis, objetivos adequados, os caminhos que você deve seguir, sabe? É necessário objetividade, sistematividade nesse processo, sabe? Sistematização é muito importante, sabe? Você tem que saber exatamente o caminho que você vai trilhar para chegar
para chegar no seu objetivo. Sem essa sistematização, você não consegue fazer uma intervenção de sucesso, vão ficar brechas ali. Muitas coisas vão passar desapercebidas. É necessário uma observação em ambiente natural, é necessário uma boa entrevista com a família, é necessário você aplicar técnicas adequadas para você conseguir enxergar ali exatamente quais são os excessos comportamentais, quais são os déficits comportamentais que a criança tem, e através disso você elencar todos os objetivos. Por onde você vai começar? Será que por esse caminho que você pretende trilhar, a criança vai conseguir avançar? Ela tem pré-requisitos necessários para você trilhar esse caminho? Então, essa clareza é que vai fazer a diferença entre você ser competente no que você faz, dar a tua intervenção, dar resultados ou não, sabe? Por isso que é muito importante você dominar o que você faz, você dominar as técnicas, é o que vai fazer a diferença. Perfeito. É isso mesmo. Então, você começou a atender, fazer a aplicação dos programas de ensino dessa criança, sob a supervisão de uma profissional que já era contratada da família. Então, você entrou ali naquele momento como o que a gente chama de AT. Exato. Fazendo a aplicação dos programas. Durante esse tempo, você era supervisionada. Isso. Então, você foi da prática para depois ir para a teoria, né? Exato. Você foi vendo aquelas coisas. E aí, você foi, provavelmente, o seu comportamento de querer saber mais ali dessa área foi reforçado pelos resultados que você via a criança ter. Totalmente. Com certeza. Você via aquilo e falava assim, meu Deus, eu preciso saber mais sobre isso. E claro que uma pessoa, ela quer ter autonomia, né? Como você falou, você quer ter autonomia de trabalho, porque é natural, nem sempre você concordar com aquilo que o supervisor te orienta. Nós temos diferentes tipos de abordagens também. Dentro da ciência, nós temos as opiniões teóricas e científicas, elas divergem. Né? Nós temos escolas... E é muito comum isso acontecer. Muito, né? Nós temos, vamos chamar aí de escolas que defendem uma coisa, escolas que defendem outra. E é assim no direito, né? A gente chama no direito aí, pegar meus tempos áureos do direito, nós temos as correntes, a doutrina que defende tal coisa, a doutrina que defende outra coisa. E na análise do comportamento não é diferente, nós também temos isso. E às vezes, ambas com embasamento teórico e com embasamento científico. Porque uma pessoa fez uma pesquisa e encontrou um dado. Outra pessoa fez outra pesquisa e encontrou outro dado. Então, cada uma vai defender ali aquilo que cada um pensa. E às vezes tem debates aí acalorados sobre cada tema. E as pessoas divergem. Eu acredito que isso faz parte do processo de desenvolvimento e amadurecimento de todo profissional, né? Eu acredito que o profissional que vislumbra crescer na área, que não é um profissional passivo, né? Ele é ativo em todo o processo, ele vai atrás, ele vai pesquisar, muitas vezes ele não vai concordar, desde que haja um respeito, isso é muito comum, sabe? Sim, tudo isso é bem muito comum a gente divergir, né? Exatamente, perfeito. E fez parte do meu processo de desenvolvimento como profissional, sabe? Hoje, a gama de conhecimento de experiência que eu tenho, sabe? É muito maior do que no início. E é natural, sabe? Isso significa, né? Fico muito feliz também que eu estou crescendo como profissional e tenho muito ainda a crescer e muito a aprender, estou correndo atrás disso. São ciclos da nossa vida e faz parte. E essa divergência entre os profissionais, e eu tenho certeza que hoje você também vive ela,
com as equipes terapêuticas. Sim, Às vezes a fono tem uma opinião, a terapeuta ocupacional tem outra opinião. A gente até tem um módulo na pós que a gente fala, né? Sobre essa isso, questão da divergência profissional, como que a gente isso, lida com isso, porque não é fácil. Porque às vezes a gente fica tão envolvido com os casos que a gente vê, né, tem tanta certeza muitas vezes que às vezes, né, gera umas faíscas ali no momento, no cansaço. A gente, claro, sempre busca ser ético, óbvio, mas exatamente. assim, a gente muitas vezes, quando a gente é muito apaixonado por aquilo que a gente faz, a gente tem essa pegada, né, de querer, não, mas deixa eu te mostrar o outro lado, olha, é assim, olha, eu faço, eu tô fazendo, tá dando certo, olha aqui o vídeo, me vê fazendo. Então, assim, tem uma série de nuances, né, que ocorrem. Então, a gente precisa aprender a conviver com essas divergências. E aí, nada mais natural de uma pessoa que quer ter autonomia buscar uma especialização. Não, então, pera lá, deixa eu me especializar nisso para que eu Exato, possa ter mais autonomia. E aí, quando a gente fala nisso, gente, é muito importante que vocês entendam que vai muito além de questões legais. Até porque, né, a exato, gente sempre fala, gente, não tem você não é obrigado a fazer supervisão, porque não tem nenhuma lei que te obrigue a isso. Eu sempre falo para todo mundo, busque ser ético, busque ter seriedade naquilo que você faz. perfeito. O fato de você não poder ser punido, vamos dizer assim, de alguma forma, por um conselho, porque não existe conselho. A associação não pode fazer isso, não tem poder de regulatório. Mas você pode ser acionado na esfera civil Exato, como uma responsabilidade civil diante de alguma coisa de errado ali que você fez em algum caso seu. Então é exatamente. sempre importante trabalhar com ética, dormir com a cabecinha tranquila no travesseiro, sabendo que você está dando o seu melhor. Mas obrigada a fazer supervisão, você não é. Mas como a E eu- Débora estava Exato, entrando nessa área, estava pegando ali, recebeu como se você tivesse recebido uma proposta nova de trabalho, algo exato, diferente do que você estava acostumada. Então, nada mais exato. natural que você tivesse uma supervisão. E você poderia estar ali nessa posição de até hoje, se você não Sim, tivesse ido ser protagonista da sua própria história e hoje ajudar mais exato. pessoas. Exatamente, exatamente. E foi o que aconteceu. Eu acredito, pegando um gancho no que você falou, por não ter um conselho, eu, pelo menos, Débora, me cobro muito mais, porque a responsabilidade é ainda maior, Uhum. sabe? Porque você tem assim, uma autonomia, uma liberdade que É não é perigosa, né? exatamente, exatamente. Então, assim, toda vez que eu coloco a minha cabeça no travesseiro, eu me cobro, eu faço uma reflexão da minha prática, sabe? Dos meus limites profissionais, assim, a questão ética, a questão do respeito, o respeito por aquela criança que está ali na minha frente, o respeito com as famílias, sabe? Assim, eu me cobro muito mais. Assim, eu vejo dessa forma, sabe? E todo Sim, profissional dessa área deveria, eu acredito, ter essa mesma fazer essa autoanálise, sim. sabe? Ter essa prática de reflexão, sabe? Porque as Todos normas não os são dias. claras, a gente não tem normas. Então, a gente Exatamente. fica num terreno ali sem lei, sem normativa. Uhum. E aí também varia muito, Débora, de quem te formou, com quem você Foi vocês, aprendeu. foram vocês. Exatamente, eu fico feliz. Mas assim, eu tenho muito essa preocupação de qual conhecimento eu tô passando para as pessoas para pelo menos a minha parte eu estar fazendo. E assim, é muito perigoso isso, porque muitos dos erros que a gente vê hoje na prática, eles são uma consequência de como essas pessoas se formaram. Porque Exato. nem todo mundo tem acesso às coisas que eu tenho, por exemplo, eu leio em inglês,
eu vivo aqui hoje para estudar, para fazer minhas aulas, para formar outras pessoas. Eu estou o tempo inteiro estudando, o tempo inteiro lendo. Antes de dormir, eu leio algo relacionado à área. Minha meta é sempre assim, eu preciso ler um artigo por dia. Só que nem todo mundo que tá dando aula, que tá dando curso, que tá dando um monte de coisa, é assim. E nem todo mundo também quer te passar tudo. Às vezes a pessoa quer ter a fama ali de estou treinando pessoas, estou dando aula numa especialização, mas nem todo mundo quer te passar tudo. Eu sei isso porque eu fui aluna. Então, assim, eu fui aluna de inúmeros treinamentos no Brasil. Então, nem todo mundo quer te passar todas as coisas, ou às vezes eles nem têm as respostas para tudo que você está fazendo, o que é normal, né? A gente não tem resposta para tudo mesmo, não. Mas o que eu vejo muito é a não vontade de te passar as coisas. Para ser tudo mais fechadinho, mais velado. E, de certa forma, fechar o mercado, né? Então, eu brinco. Eu tenho... Uma das meninas que trabalha comigo é psicóloga. Aí, então, assim, eu brinco com ela e falo assim... Gente, as pessoas não deviam se preocupar com certas coisas. Porque quando você é bom, as pessoas, elas não vão querer te largar. Então, você não precisa ficar preocupado, não, porque o coaching tá tomando a psicologia, porque tal área tá tomando a fonoaudiologia, sabe? Essas brigas. Isso é tão bobo, porque, assim, tem tanta gente precisando de atendimento que não tem necessidade de você ficar com essas brigas sindicais. A não ser se você for o presidente do conselho, alguma coisa assim, não tem necessidade de você ficar com essas brigas sindicais de achar que quem tá tomando cada área. Faz o seu, cuida do seu trabalho, faz um bom trabalho, que assim, pra você não vai ter nem tempo de brigar, Tem gente que gasta tanta energia, igual assim, tem uns perfis que é assim, dicas anti-coaching. E que não sei o quê. Enquanto isso, claro que tem muito mal profissional, mas isso tem na medicina, na odonto, em todo lugar. Em todos. Exatamente. Se você quer ser um profissional que faça a diferença na tua área, você tem que ter uma postura de pesquisador. Você tem que estar pesquisando continuadamente. Você tem que ter uma autonomia e hábito de estudos. Isso vai fazer a diferença na tua prática profissional. Não tem como você fugir disso, sabe? E assim, é até um recado que eu dou aí para a galera que está nos assistindo. Se você quer ser um analista do comportamento que faça a diferença na vida das pessoas, você tem que ter um hábito de estudo, um hábito de leitura. Você tem que ter uma postura científica. Você tem que ser um pesquisador e ser humilde. Tá? Porque, infelizmente, nessa área tem muita vaidade, sabe? Muito conflito. O que você sabe, você tem que ter prazer em repartir com outras pessoas, de dividir o teu conhecimento, de treinar. Você tem que ter o prazer, a felicidade, porque indiretamente você vai estar ajudando outras pessoas. Outras famílias, à medida que você vai dividindo esse conhecimento, vai passando para frente, sabe? E essa é a diferença que eu vejo em vocês do IAC, sabe? Vocês têm o prazer de dividir esse conhecimento, sabe? Eu vejo muito isso em você, Michele, sabe? O seu esposo também, o Diogo, sabe? Eu vejo... Isso é trabalhar com amor. Sim. Isso é trabalhar com amor. Eu tenho muito, assim, essa coisa de que, mesmo se eu tivesse com um consultório, um espaço de atendimento, eu ia ser, até porque uma época, né, um período da minha vida eu tive, e mesmo assim eu falava tudo, porque eu não consigo falar as coisas pela metade, assim, não, eu vou tirar só essa informação, mas
sabe? Eu não consigo, assim, pra mim não faz parte de quem eu sou, assim, não dá. Uhum. Então, igual a Sanai, não sei se eu pronunciei seu nome errado, tá aqui falando, né? Ela tava numa supervisão ontem, que foi até o Diogo que deu, e tava falando sobre as questões jurídicas. E é isso que eu quero. Eu não quero eu não quero que, tipo, as pessoas venham fazer supervisão. Hoje, em todos os nossos treinamentos, a gente tem prática supervisionada. Eu não quero que a pessoa venha fazer supervisão porque ela é obrigada. Eu quero que ela venha por prazer, porque ela vai achar que aquilo vai contribuir com a prática dela, que lá vai ser um ambiente seguro para ela poder falar das angústias dela, das dúvidas, trazer os casos, discutir, a gente ter diversas perspectivas de diferentes profissionais. A gente discutir condutas éticas. Eu quero que as pessoas tenham prazer, que não que elas, nossa, eu sou obrigada a ter supervisão, porque se eu não fizer, alguém vai me denunciar, XYZ. Esses dias para trás, uma aluna veio chorando, porque disseram para ela que ela tinha que fazer, que ela não podia fazer o que ela estava fazendo, e aí que iam denunciar ela. E eu falei assim, denunciar onde? Não tem nem onde denunciar, você vai denunciar onde? Então, assim, as pessoas, elas entram num nível de cuidar da vida do outro que é tão surreal. Uma vez, uma pessoa, há muitos anos atrás, provavelmente eu estava incomodando ela, e aí ela veio falar assim, escuta aqui, você tem alvará de funcionamento no seu consultório? Tipo, ela veio falar de alvará de funcionamento. Tipo, a menina não havia mais argumentos, né? Tinha que falar de algo. Ela viajou na maionese. Tipo, o que isso tem a ver com o meu alvará de funcionamento? Você é da prefeitura, por acaso? Você quer prestar serviço de contabilidade pra mim, por acaso? Tipo, meu Deus, onde você tá, viajou. garota? Então, assim, é um senso de cuidar da vida do outro tão grande, mas com o argumento de que não, eu tô cuidando da qualidade do serviço para te impedir que você faça mal ao outro. Cara, deixa que o outro saiba, que no caso são os clientes do serviço, que são as famílias, os pais. Deixa que o outro decida se aquele profissional é bom ou não para o filho deles. Não sou eu que tenho que dizer se o profissional X ou Y está fazendo um trabalho bom ou ruim. Gente, hoje em dia as pessoas podem ter acesso à informação. A internet está cheia de conteúdo, muitos conteúdos muito bons, outros não tão bons. Mas os pais, eles conversam, eles se juntam, eles montam grupos, eles montam associações. Então, assim, deixa que o pai decida, não é você o juiz. Ninguém te denominou juiz para julgar os outros colegas e achar que você tem que se meter e falar, não, porque fulano... você tem alvará de funcionamento no seu consultório? Você tem isso? Você não podia estar prestando esse serviço e tal. Então, assim, umas loucuras que... e sempre com esse argumento. Olha, eu estou defendendo o serviço da sociedade. Eu ainda sou um bom samaritano. Eu sou uma pessoa boa. Cara, exatamente. Eu sou muito boa. Muito responsável, exatamente. E isso também acontece entre as áreas. Sim. Você já falou sobre isso, e isso é uma realidade. Mas as pessoas ainda acham, Débora, tipo, eu tô na rede social desde 2016. E assim, e às vezes, hoje mesmo, eu tô de TPM, então eu tô muito irritada. Eu já comi uma... Não te peguei num dia bom. Exatamente. Eu já comi uma coisa de brigadeiro de ontem pra hoje, sozinha. Eu fiz um brigadeiro ontem à noite, eu já comi uma lata de leite condensado, uma receita de brigadeiro sozinha. Quando eu tô de TPM, é o brigadeiro e eu fico irritada. E nem eu falo assim, se eu pudesse sair do meu corpo, eu sairia. Gente, eu falei aqui em casa hoje, vocês não estão entendendo, nem eu tô me aguentando. E aí eu brinquei, como eu tava com o Diogo e a Maria, minha diarista, na cozinha, eu falei assim, gente, vocês não sabem o que eu passo, vocês não me entendem. E aí, até hoje, você vê a quantidade de pessoas que ainda chegam. Eu sou pedagoga, eu posso ser AT? Eu posso fazer pós em aba? Eu posso ser terapeuta aba? Exatamente.
Eu posso ser analista do comportamento? É só da psicologia? Sim! E assim, a quantidade de pessoas, eu fico assim, gente, por favor. Aí eu ainda brinco, eu falo assim, você não tá consumindo meu conteúdo, né? Você não tá fazendo você não tá consumindo e vendo o que a gente fala por aqui. Então, assim, mas por quê? Porque pessoas falaram isso. Gente, hoje em dia a gente chamaria de fake news. Exato. Hoje em dia, que é desde já tem o quê? Já tem um tempo, acho que desde o ano passado, né? Que ficou muito em voga fake news. Isso seria fake news. O que as pessoas falam, que só psicólogo podem ser analistas do comportamento. Então, assim, isso é fake news. E as pessoas até escrevem livros colocando essa fake news. Mentiras, né? Exatamente. E aí as pessoas, elas acham que isso é verdade. Ué, porque eu li o livro, né? Eu li o livro da fulana que, nossa, ela tem doutorado, como se o que ela falasse fosse lei. Exatamente. Né? Então, assim, aí a gente vê o tanto que a gente faz um trabalho de formiguinha psicoeducacional, porque a gente está vivendo nesse mundo há muito tempo. Mas tem gente que chegou agora, então todos os dias tem alguém descobrindo, nossa, terapia, o que é isso? É um método? O que que é? Exatamente. E o mais louco, Débora, é que eu ouvi essa semana de um plano de saúde teimando comigo que aba é método sim. Meu Deus, que absurdo. Mas há muito despreparo. Michele, olha, sinceramente, eu pego cada laudo de médico. Por exemplo, o médico coloca lá, TO, fono, psicoterapia aba. Quando eu vejo aquilo ali, eu quase tenho um infarto. A gente não faz Exatamente, galera, a aba não é psicoterapia. Eu tenho que explicar para as famílias. Não, a aba é uma terapia específica, no caso do seu filho, para o autismo. Não precisa ser psicólogo, né? É uma ciência muito ampla e a gente utiliza os métodos e as técnicas específicas para avaliar e elaborar programas especificamente para cada autista, para cada criança que chega até nós. Não é um método. Exatamente. E sabe o que eu fico pensando? Se o plano de saúde está pagando por muitas decisões judiciais, está pagando essas terapias, se eles acham que aba é método, como que eles estão avaliando a qualidade desses serviços que estão sendo prestados? Ou seja, está sendo gasto um dinheiro onde a justiça mandou que fosse prestado aquele tipo de serviço, no caso, terapia aba. E muitas vezes as pessoas do próprio plano não sabem o que é, do que se trata, mas acham que sabe, porque às vezes você tem pessoas lá dentro do plano contratadas, às vezes no RH ou qualquer coisa, que são psicólogos, são fonoaudiólogos, geralmente os planos de saúde contratam pessoas da saúde e tudo. E aí, se eles não sabem nem o que é, como que eles vão avaliar se esse serviço prestado é terapia aba mesmo? Exatamente. Porque método seria o quê dentro da terapia aba? Ensino por tentativas discretas. Isso é um método. É um método de ensino dentro da terapia aba. Encadeamento. Isso é um método. Exatamente. Instrução direta. Ensino naturalístico. Isso são métodos, mas que estão dentro da ciência, que tem os seus princípios e tem os seus procedimentos. Se você quiser chamar procedimento de métodos, beleza, não tem problema. Mas isso sim são. Mas as pessoas, assim, teimam e acham que estão com a razão e estão certas. E aí eu fico muito preocupada porque os pais acham que estão num ambiente seguro, porque finalmente conseguiram fazer com que o plano de saúde ou o seguro-saúde paguem essas terapias. Só que quando você vai ver, essa terapia não está sendo prestada. De fato, não vamos ver quando as pessoas contam, olha, eu tô fazendo isso, você vê que isso não é terapia aba. Então, a gente também, eu até acabei de pensar aqui, na produção de conteúdo, o que é e o que não é terapia aba. Boa.
Não é? Porque aí a gente vai também. A gente tem aqui alguns conteúdos que falam assim, né? Como escolher um bom profissional para o seu filho, essas coisas todas. Só que os pais, e muitas vezes os pais, eles começam a perceber isso, e às vezes eles até optam por pagar particular e depois voltam a brigar de novo na justiça. Eu já vi casos assim, para mudar o terapeuta. Não, ó, eu não quero esse terapeuta, porque esse terapeuta não tá fazendo terapia. Ah, eu tô vendo que isso não é a terapia que eu li, que eu tô estudando, que eles começam a ler, começam a estudar, às vezes fazem até cursos. Então, assim, eu fico extremamente triste, assim, eu fiquei assim, já juntou com a minha TPM, né? Eu fiquei extremamente irritada quando eu ouvi isso, ela teimou comigo, ela falou assim, é método sim. Nossa, me deu vontade de entrar dentro do celular e falar assim, é. de onde você tirou? Qual que é o seu embasamento para você me dizer que é método? Você tá se embasando em quê? Quem te falou? Exatamente. Quem te ensinou isso? Então, assim, aí a gente vê Complicado, o né? quanto que as pessoas estão Isso, despreparadas. exatamente. Você está mexendo com o ego, né? Você está mexendo Sim, a com o pessoa não ego, você está aceita, né? mexendo com. Exatamente, é bem isso. É comum me perguntarem, profissionais, para você Aham. ter uma ideia do desconhecimento. Ah, você é analista do comportamento? Pode Ah, você ser? é. Exatamente. Você aplica a terapia ABA? Ah, mas qual abordagem que você aplica? Eu falei, mas como assim, qual abordagem? Né, para você ser um analista do comportamento, você parte do princípio que você tem que dominar todas as Não tem essa de técnicas. abordagem. Exatamente, eu não posso ser um analista do comportamento e aplicar só ensino naturalístico, só Sim, DTT, exatamente. Aham, né? Não tem, e exatamente. isso acontece muito. Eu soube até de profissionais, por exemplo, que dizem que aplicam ABA e aplicam for time, Sim. sabe? Aham, Isso não existe, galera, isso não sim. existe, sabe? E é muito E, comum isso acontecer. sim, aham. E aí, até pegando aqui a deixa da Kathleen, se o Denver é um método, ainda assim, sabe? Então, o Denver, sim, na verdade, eles pararam de chamar de método, eles chamam de modelo Uhum, Denver de intervenção precoce. E o uhum. Denver, eu não sei se eles aceitam essa nomenclatura método, então eu não vou afirmar aqui que é um método, mas eles chamam de um modelo de intervenção. E o Denver, gente, né, que seria o ESDM, o nome correto dele, Uhum. ele utiliza alguns princípios da terapia ABA, mas não só dela. Então, existe uma discussão na literatura, onde até há pouco tempo atrás eu li um artigo falando o ESDM, ou o modelo Denver, eu não sei se eles chamaram de SDM ou se eles falaram modelo Denver no artigo, é considerado terapia ABA, e aí existia um artigo de discussão. Agora, nesse artigo de discussão, aquela pessoa deu a opinião dela. Eu acho que quem deveria até dar a opinião dela seriam as criadoras do modelo, a Sally Rogers Uhum. e deixa eu ver aqui, eu tenho até um livrinho aqui, a Sally Rogers e a Geraldine Dawson. Então, para mim, elas deviam dizer se elas consideram ou não. Então, assim, eu diria que é um modelo de intervenção, mas que ele não é ABA, não faz parte da terapia ABA realmente, tá? Então, ele é um modelo Perfeito. próprio, onde para que você aplique, você passa por um treinamento específico e onde ele não tem na sua base todos os princípios e todos os procedimentos da terapia ABA, mas ele pega Perfeito. emprestado alguns princípios da terapia ABA, mas junto com outras coisas. Então, ele se difere da terapia ABA. Então, eu, Michele, mas isso não é norma, não é regra, é a minha opinião, não considero o Denver como terapia ABA. Eu considero que ele Perfeito. pega princípios assim como outros modelos de intervenção. Ele utiliza, por exemplo, Adriano, o Exatamente. princípio do reforço. Reforço positivo. Esse é um dos Perfeito. princípios. Agora, eu não sou uma estudante profunda de modelo Denver de intervenção, porque não faz parte da minha seara de interesses. Então, eu
como eu preferi estudar a análise do comportamento em si de uma maneira mais densa e profunda na sua Perfeito. aplicação para o autismo, com os seus princípios, como que é uma terapia que utiliza como base o reforço, como que é uma terapia, como que é um procedimento de extinção aplicada para uma criança que tem problema de comportamento. Como que é fazer uma análise funcional e dela elaborar um plano de intervenção comportamental para problemas de comportamento? Como que é elaborar programas de ensino baseado nos princípios e nos procedimentos de análise do comportamento? Então, eu formo profissionais como a Débora para isso, né? Só que a Débora poderia, por exemplo, por algum motivo, ter ido... Não, beleza, eu sou uma analista do comportamento, você pode chamar de analista do comportamento ou terapeuta ABA, fica ao seu critério. A Débora poderia, por exemplo, ter falado assim, não, o modelo Denver de intervenção precoce está fazendo sentido para mim. Então, eu vou pegar e vou me aprofundar nisso. Exatamente. Mas aí, então, como eu faria? Por exemplo, se eu pegasse uma criança um pouquinho mais velha, lá pelos seus 5, 6 anos, né? Como é que eu faria com o Denver, né? Não teria como, galera, não teria como. Esse que é o problema, que as pessoas, eu não sei como elas fazem na prática, eu realmente, de coração, eu não sei, porque o Denver é até os 4 anos de idade. E aí, o que acontece? Aqui, por exemplo, gente, logo no prefácio, por isso que eu amo estudar, logo no prefácio, ele já fala que na página 15 desse livro aqui, porque eu tenho esse livro aqui há muitos anos, logo no prefácio ele fala, né, que o ESDM partilha características com abordagens que são baseadas na análise do comportamento. Os procedimentos de ensino seguem os princípios do condicionamento operante e têm por base as poderosas ferramentas de ensino ABA. Ajudas, enfraquecimento das ajudas, modelagem, encadeamento, de uma forma bem articulada. No entanto, o ESDM difere de algumas abordagens a que ele chama do ABA, que já é um erro gravíssimo, chamar do ABA o livro. Agora, exatamente. Esse livro aqui está em português de Portugal. Então, não sei se dentro de português de Portugal faria sentido. Tal como abordar a abordagem das tentativas discretas de várias formas. Então, o modelo Denver de intervenção precoce não utiliza uma metodologia que é amplamente utilizada para ensino de novas habilidades, que é o procedimento de tentativas discretas, a DTT. Exatamente. A gente faz isso para ensino de comportamento verbal, para ensino de habilidades acadêmicas, para ensino de uma série de coisas. Não fazemos só da nossa terapia 100% de DTT, treino por tentativas discretas, mas principalmente para uma criança. Eu acho tão interessante, Débora, que olha aqui, raciocina comigo. Uma criança, no início de uma intervenção, a gente precisa de um treino mais estruturado para ela. Por quê? Porque ela tem muitas habilidades para aprender. Ela não está acostumada ainda a essa dinâmica da terapia, de receber reforço, de devolver o reforço. Essas são uma série de problemas que a gente tem numa criança com início de terapia. Não permanece sentada há muito tempo, não segue precisamos começar exatamente de habilidades muito básicas, muito elementares. Exatamente. E aí, qual que é a recomendação da terapia ABA? E é por isso... são uma série de coisas que, quanto mais eu estudo sobre análise do comportamento, eu vejo que o modelo Denver de intervenção precoce não é terapia ABA, não pode ser considerado. Mas outros profissionais podem ter opiniões divergentes. Essa é só a minha opinião. E aí, o modelo Denver já não colocaria uma criança para ter uma forma de trabalho mais solta no sentido positivo, gente. Eu não tô falando solta aqui de crítica. Eu tô falando de partir da motivação da criança, não colocar tanto tempo de mesinha. São algumas coisas do modelo Denver. Numa perspectiva mais de terapeuta ABA, nós colocaríamos essa criança para fazer mais tempo de ensino por tentativas discretas e menos tempo de ensino naturalista.
E à medida que ela fosse ganhando mais habilidades, aí sim a gente ia igualando os processos até que a gente pudesse ter um ensino mais naturalista e menos estruturado. Até porque o ensino estruturado dá muito mais trabalho e requer muitas vezes uma instrução de um para um cuidado maior na forma de se dar a instrução, Exatamente. uma série de coisas, onde o ensino mais natural é como todas as crianças aprendem realmente. Exatamente. E E eu o já tive a modelo Denver experiência de faz o pegar contrário. crianças, exato, crianças que veio desse modelo, sabe, de um ensino mais naturalista, e a criança ficou por meses. E infelizmente a criança veio para mim com uma série de comportamentos inadequados, sabe? Infelizmente. E assim, até nós conseguirmos limpar todos esses comportamentos que eram barreiras Sim, para o desenvolvimento, e toma tempo, galera. Então, assim, é importante desde o início uma intervenção adequada, um ensino mais estruturado, sim, a aprendizagem fica muito mais eficiente. Né? Pensa, a criança perdeu muito tempo, sabe? sim, Muito tempo só sendo a terapeuta sendo direcionada ao que a criança deseja, ao sim, invés de ter um equilíbrio aí, de ter um esquema de reforçamento adequado e não ser apenas direcionada às motivações, sabe? É bem complicado e a gente precisa trabalhar, quando vem assim, trabalhar dobrado, sabe? Sendo que não precisaria ter sim. todo E esse incômodo, sabe? você não é a primeira que me relata isso. Muito recentemente Uhum, agora, semana passada, uma aluna trouxe exatamente isso que você está falando. uhum, É, ela é uma aluna minha. Ela trouxe exatamente isso que você está relatando. E ela foi contratada para fazer terapia ABA sobre uma supervisão, que na verdade não está sendo uma supervisão baseada em análise do comportamento, mas que se diz uhum, como uma supervisão de terapeuta ABA. Então, assim, eu vejo muitos problemas, muitos mesmo. E às vezes as pessoas assim, eu sou uma terapeuta, eu sou uma terapeuta Denver. E às vezes nem estudou e nem tá por dentro do que o próprio manual fala. Então, assim, se eu exatamente, vou ser uma terapeuta Denver, eu preciso estudar o próprio manual. Eu não posso contrariar o que a criadora do modelo está falando, né? perfeito. Então, não pode acontecer isso. Tá sem som para mais alguém, gente? Eu acho que não tá, não. Às vezes entra e sai de novo. Então, a gente precisa Uhum, tomar esse cuidado e definir a nossa prática. É, exatamente. agora mesmo, a minha próxima aula dentro da formação de ATs que eu estou fazendo é justamente sobre ensino naturalístico. E aí a gente precisa ver que dentro da terapia ABA nós temos diversas técnicas de ensino naturalístico. Mas Uhum, as literaturas que fazem revisão de literatura, análises, não trazem o modelo Denver dentro dessas análises, tá? Então, isso é bem uhum, importante da gente. Então, aí é justamente essa questão de tem gente que às vezes vai achar que tem gente que vai achar que não. Né? Aí exatamente, é a questão das correntes teóricas que as pessoas vão dizer. Mas eu exatamente. acredito que as autoras talvez não vão querer que o seu método, já que elas criaram um método próprio, que ele tenha um lugar, e talvez a intenção delas é que o método tenha um lugar só dele e que não que esteja inserido dentro de outra coisa. Senão, não precisava criar um Perfeito. método, né? Então, Exatamente. né, é a Exatamente. visão que eu tenho. Mas Sim, para mim fez sim. mais sentido, como para você, né, Uhum, Débora, fez mais com sentido você se certeza. aprofundar dentro da terapia ABA. E, Exatamente. e aí você então foi fazer a pós-graduação porque você queria ser ali a profissional principal e também aprender dentro dos casos que você estava trabalhando. Perfeito. E mudou alguma coisa na sua visão enquanto alguém que veio da prática e foi para a teoria e começou a se especializar?
Como é que foi esse processo? Você já vir, faz faz toda a diferença, assim. Aí você Uhum. consegue associar, comparar, sabe, certas coisas que você via e concordava, outras não, sabe? E você vai conseguindo fundamentar toda a tua prática, né? Você consegue, por exemplo, optar por qual postura profissional, Uhum. né, você vai seguir, sabe? Porque existem muitos analistas do comportamento, Uhum. entre esses existem várias posturas, como você já falou no início, várias visões, e eu fico sempre com o equilíbrio, sabe? Sim, O sim. equilíbrio de tudo isso, equilíbrio é tudo, sabe? Eu jamais vou me colocar numa postura extremista, jamais. Eu acho que o Mas eu equilíbrio acho é que isso tudo. e eu acho que além do equilíbrio, ter um olhar para o que cada cliente necessita. E só para a gente Exato. exemplificar essa questão de divergências e coisas na área. Por exemplo, deixa eu citar um exemplo para vocês e a Débora vai me falar se ela concorda comigo. Quando você está aplicando um programa de ensino, existem pessoas que vão te falar que você vai repetir aquela tentativa, ou seja, por exemplo, se eu estou ensinando para a criança identificação de objetos. E aí eu vou pegar esse objeto aqui que é um lápis, esse aqui que é um copo e esse aqui que é um controle. Então, só para vocês entenderem. Tem profissionais que vão ter a postura que você vai perguntar de maneira sequenciada para a criança: o que é isso? O que é isso? O que é isso? Tem profissionais que vão te dizer que você pode, e aí às vezes tem profissionais que vão falar para você repetir isso 10 vezes, tem profissionais que às vezes vão falar para você repetir isso 20 vezes, outros 15 vezes, outros 8 vezes. Tem profissionais que vão te ensinar, porque assim, eu acho que a gente tem que tomar um cuidado, e eu gosto de tomar esse cuidado. Eu gosto de ensinar para as pessoas tudo e deixar que elas façam o julgamento delas. Não impor para as pessoas, olha, tem que ser assim. E aí tem pessoas, continuando no nosso exemplo, que vão te ensinar que você vai aplicar um programa de ensino, vamos pensar nesse programinha de ensino. Identificação de objetos. Identificação de objetos, por que você vai estar trabalhando esse ensino? Ah, você foi lá, fez a avaliação, você está ensinando novos vocabulários para a criança. Está ensinando para ela aumentar o vocabulário, está ensinando coisas de linguagem para ela. E aí tem pessoas que vai te falar, então, primeira corrente que é isso, repetindo. Outra corrente vai te falar que você pode misturar. Que é isso? Que você pode misturar. Tem gente que também vai te falar que você pode misturar as instruções. Que é isso? Faz igual. Bate a mão na mesa. Você vai misturar as instruções. Então, tem gente que vai falar para você repetir 6 vezes, 10 vezes. Então, 6 vezes de cada uma dessas instruções aqui seria 2 vezes cada, mas de maneira misturada. Então, são diferentes correntes. Esse não é um exemplo clássico da diferença, Débora? Perfeito, perfeito. É exatamente isso, exatamente isso, exatamente isso. E isso vai da formação de cada profissional, da postura de cada profissional, sabe? Como eu falei, tudo, a diferença entre você intervir de forma eficaz ou não, eu sempre falei, passa por uma boa formação, sabe? Um bom suporte no processo de formação e uma boa avaliação. Uma Sim, boa avaliação, porque vai sabe? te É levar a uma muito boa importante. programação de ensino. Exatamente, exatamente, exatamente. Então, não existe intervenção eficaz sem uma boa avaliação, sabe? Sim. Eu sempre insisto nisso, sabe? A avaliação no início é tudo, a avaliação no processo,
sabe? Não tem como você fazer uma avaliação no início da intervenção, quando a criança chega para você, e fazer outra avaliação só daqui 1 ano, 2 anos, sabe? O processo de avaliação é constante, sabe? Porque pensa se você está utilizando um procedimento correto. Uhum. Se você não coletar dados, se você não fazer um processo de avaliação constante, quer dizer que você vai descobrir o teu erro só daqui 1 ano, 2 anos, e essa criança, quanto tempo essa criança já perdeu, sabe? Sim. Então, isso é muito importante, sabe? Procedimentos adequados parte de uma boa avaliação. Sim. E Pode falar. E uma boa avaliação também parte do profissional ter o domínio das técnicas, a análise funcional adequada, o protocolo adequado, a técnica adequada, sabe? Isso são muitos critérios aí a serem Sim. analisados, sabe? Você vê, essa coisa de formação é tão séria e as pessoas acham isso, é porque ela quer vender após, não sei o quê. É óbvio que eu quero vender após, né, gente? É meu produto, E eu tenho Exato. muito orgulho dele. Eu morro de Com orgulho certeza. dessa pós-graduação. Então é óbvio, a gente vai querer vender aquilo que a gente tem orgulho. Não é pra eu Uhum. esconder ela às 7 chaves e ter vergonha dela. Exato. Eu quero falar, E ela é tem orgulho com toda razão. pois é, tá vendo? E aí, você sabe que na minha pós-graduação, eu não fui ensinada em procedimento de tentativas discretas. Você vê, as pessoas têm essa ideia, né? Porque pós-presencial é muito mais séria, que não sei. Eu fiz uma pós-presencial de 24 meses. Eu não fui ensinada procedimento de tentativas discretas. Eu fui ensinada avaliação. Falavam de avaliação, falavam de VibMap, sem ter ensinado pra gente comportamento verbal. Você imagina como que o povo da minha sala entendeu tudo isso? Como que você vai ensinar o VibMap, esse instrumento de avaliação que foi assim, passado, né? Não posso dizer que foi ensinado, não, porque isso é absurdo eu falar que foi ensinado. Ele foi passado, e aí você passar esse conhecimento sem o aluno saber o que é comportamento verbal, o que é mando, o que é tato, ou seja, que são os operantes verbais. E aí eu fico pensando, gente, hello, tipo, eu sabia daquilo, porque nessa época eu já estudava VibMap, então eu já sabia de comportamento verbal. Só que assim, hello, e aí eu fico assim, foi a pós que eu cursei, que não custou barato, tá? Custou bem mais caro do que a nossa. E presencial, 24 meses e tal. Então, assim, tudo na pós, né? Na nossa pós, ela foi pensada numa sequência que um módulo desse base para o aluno. Então, assim, a gente tá o tempo inteiro mudando as coisas, pensando aqui, quebrando cabeça, vindo aqui. Eu tô sempre mudando, porque eu acho que eu posso melhorar cada dia, porque eu recebo um feedback, eu vejo que esse erro, essa pergunta, ela tá sendo constante. Então, eu mudo, eu mexo daqui, eu ajusto ali, eu dou feedback para professor, eu falo. Às vezes eu fico até assim meio constrangida, não querendo falar. Não, olha, mas eu queria que você desse uma ênfase nesse conteúdo, porque eu sei que é o que os alunos precisam, entendeu? Às vezes eu entro na prática supervisionada para cobrir alguma coisa, para dar um enfoque maior naquilo que eu acho que pode ter ficado um pouquinho sem ter dado esse enfoque. Então, a prática, ela complementa, porque a partir de um caso, a gente faz a conexão da teoria com a prática. E aí, a gente vai juntando tudo isso e não tem como você ter um produto, você não ter orgulho dele, porque ele é massa demais mesmo. Gente, não existe uma pós, nem nos Estados Unidos. Não existe nenhum master nos Estados Unidos em aba igual a pós. Por quê? Porque a forma de ensinar, muitas vezes, as plataformas, o nível de exigência do americano... Vocês vão pirar porque eu vou falar, mas o nível de exigência educacional de cursos do americano, ele é inferior ao do brasileiro.
O brasileiro, ele tem um nível de exigência maior. O americano, eu sei porque eu vivo comprando curso dos Estados Unidos. As plataformas não são tão didáticas, não são tão boas. Às vezes a qualidade de imagem, de som, a usabilidade não é tão boa. E isso me leva a crer, já que então eu comprei já de várias instituições e todas são assim, que é o mercado. Então, que o mercado deles aceita bem essa qualidade de produto. Mas que o nosso mercado, eu não sei se o nosso mercado, mas pelo menos a Michelle não aceita, porque ela tem um padrão alto das coisas. Eu Exatamente. É tenho que fazer suado, galera. É suado. É eu tenho que suado. fazer o negócio no nível que é Exato. alto padrão. E se for para Exato. fazer diferente, eu não consigo. Eu sou daquela Perfeito. 880 para algumas coisas. Então, essa é uma Estamos delas. juntas. Tipo, não, então não dá. Então, se não for para fazer um negócio alto nível, então eu não faço. Então, assim, então a Exato. gente vai vendo as diferenças. Por isso que eu falo de boca cheia, porque eu tenho certeza daquilo que eu tô falando e de tudo que a gente faz e proporciona, porque eu sei que a pessoa pode ir lá e pode ver aquilo, que o negócio vai ser bom. Eu tenho essa garantia. E aí a gente vai vendo, né, a diferença, então, que essa formação ela causa nas pessoas. Porque eu fui correr Exato. atrás. Eu chegava na minha pós-graduação com livros, que aí os professores, eu sentava na primeira carteira. E eu chegava lá com os meus livrinhos e as coisas lá para aula, que os professores já me olhavam assim, essa menina vai dar trabalho na aula, né? E aí eu já chegava e já questionava, ou seja, eu já estudava aquilo, eu já tinha uma base. E Uhum. quem não tem? Exatamente, exatamente. E essa autonomia de estudo faz toda a diferença, Michele. Há um preconceito muito grande ainda em relação às pós-graduações e formações online. Mas Uhum. a diferença primeiro, eu acredito, bons professores, professores que saibam o que estão fazendo, sabe? Professores bem formados, professores que têm experiência prática, sabe? Que a experiência dele não é só dentro de uma academia, que Uhum. conhecem crianças, que já têm experiências em consultórios. Eu acredito que é importante, já Sim. que ele vai dar uma formação para Isso. esse perfil, para esse Uhum. povo, sabe, para Sim. essa prática, então ele precisa ter experiência com isso. E você ter a sua autonomia de estudo. Galera, vocês podem fazerem um curso presencial, se Sim. você não se dedicar, se você não ter uma autonomia de estudo, você vai apenas passar, você vai passar por uma graduação, você vai passar por uma pós-graduação, e isso não vai fazer diferença nenhuma na tua vida. Então, é necessário, sim, ter uma autonomia de estudo e você pesquisar. Pesquisa lá quais são os profissionais, sabe? Sim. Qual é ali o currículo, o plano de ensino, sabe? Olha a grade curricular, isso faz sentido? Ah, e Sabe? às vezes a gente vê grade Sabe? nada a ver, tipo, Exatamente. Exatamente. ou que não É um, cobre todos os tópicos, que cobre só alguns. exatamente. E antes de eu ingressar em um curso, uma das primeiras coisas que eu pesquiso é a grade curricular e os profissionais envolvidos nesse curso, sabe? Sim. E assim, eu tenho uma postura muito seletiva quanto a isso, sabe? E assim, se não for para fazer a diferença na minha vida, eu não vou perder tempo com isso, sabe? Sim, e E mesmo o que que às vai vezes custe barato, mas assim, e o seu tempo? Quanto que ele custa? exatamente, exatamente. E o barato acaba saindo caro muitas vezes, Sim, sim, sabe? totalmente. Então, exatamente. Eu mesmo, hoje, assim, eu não faço pós-graduação para colocar um diploma na minha parede. Para mim, Exato. ela tem que acrescentar de fato em alguma coisa da minha vida. Senão, não faz mais sentido. Eu acho que quando você está Não. a nível de especialização, eu acho que a gente já passou da fase, principalmente porque hoje fazer uma pós-graduação é muito fácil. E aí eu É. acho que geralmente a pessoa vem, já tem duas pós-graduações, três pós-graduações, quantidade não é qualidade, mas as pessoas Perfeito.
eu acho que elas já passaram da fase de acumular diplomas na parede. Porque o diploma não vai te sustentar no dia a dia. Exatamente. Você não vai dar conta. Então, assim, e é exatamente isso que a Marli está falando, né? Pós muito superficiais, muitas acabam sendo muito repetitivas e nada de prática. Por isso que a gente tem a prática supervisionada. E os professores são sempre orientados, mesmo quando eles estão dando a teoria, claro que módulo 1 e 2, gente, de princípios e questões filosóficas do behaviorismo, é muito difícil. Mas é ali que está sendo construída a sua base para você não falar besteira. Exato. De entender sobre ciência, de entender sobre essa consolidação básica. Que muitas vezes você vai conseguir resolver alguns casos baseados nessa base e não na decoreba. Porque tem coisas que não vão fazer. Isso aqui não é conteúdo de decorar, sabe, gente? Não é um conteúdo de decorar, é algo que vai além. E o que eles têm que entender também, que o analista do comportamento é um cientista, ele é um pesquisador, então você precisa aprender a ter essa postura de pesquisador. Né? Sim, perfeito, perfeito. De cada criança, você ser ali o pesquisador de cada criança. De cada um dos seus clientes. Exatamente. Não tem como você pegar um método, uma padronização e aplicar para todo mundo que você, infelizmente, vai de mal a pior, vai pro buraco mesmo, sabe? Principalmente numa população tão heterogênea. Exatamente. Toda a tua confiabilidade como profissional vai por água abaixo, porque infelizmente você vai se dar mal na sua prática. Então você precisa sim passar por uma formação de qualidade. Antes de ir para frente de uma criança, passe por uma formação de qualidade. Isso é muito importante. Sim. E como que é a sua atuação hoje? Você tem seu espaço de atendimento? Como é que é? Tenho. Já estou começando a selecionar outros profissionais, sabe, aplicadores de programa, tá? Tô começando, exatamente, estou começando aí a caminhar para uma supervisão. Tempão, né? Você tá perfeccionista, hein? Muito. Ou faço bem feito ou não faço. Eu sou muito exigente. Já tem um ano que você tá me falando isso, que você tá selecionando. Eu sou chata, Michelle, sou chata, sou e admito que eu sou. Se não for para fazer bem feito, não dá, sabe? Eu moro em uma cidade pequena, como você sabe. Sim. Então fica mais difícil ainda. Muito mais difícil. Né? Exatamente, eu sou muito criteriosa, sabe? Porque a gente lida com famílias, né? E assim, você vai fazer a diferença. Até de segurança, né, Débora? De uma série de fatores, assim, que vão além da formação, né? E de a pessoa aprender e tudo. Exatamente, sabe? É necessário ter muita responsabilidade. Porque, como eu disse, você vai fazer a diferença na vida de uma família, para pior ou para melhor, sabe? E assim, eu não quero que a família passe comigo por uma experiência traumática, jamais. Eu quero que a família passe por uma boa experiência, sabe? Que tudo que elas investirem em mim faça diferença na vida delas, que elas consigam ver resultados, sabe? Então, assim, isso parte do princípio que eu preciso selecionar profissionais que tenham esse perfil ético, sabe? Esse perfil de responsabilidade, de dedicação, que saibam o que estão fazendo, sabe? Porque, assim, por mais que eu me dedique a preparar, a selecionar, muitos valores vêm deles, sabe? Vêm deles. Então, assim, muitas coisas eu não tenho controle, né? Nós, analistas do comportamento, sabemos disso, né? Sim, a gente quer ter controle, mas nem tudo, a vida não é assim, é difícil. Exatamente. Então, por isso que eu sou muito criteriosa quanto a isso. Mas nós estamos chegando lá, Tá caminhando. Tá, exatamente. Manda eles para fazer formação de ATs com a gente. Aliás, eu sempre indico vocês. É muito difícil a gente ter tempo para fazer tudo, né?
para muitas vezes a Uhum. gente treinar esses profissionais todos, e dar feedback da prática deles. Eu falo assim, porque eu mesma, em muitos momentos, eu não tive tempo para dar feedback e as coisas saíram erradas. E a culpa não são das pessoas, a culpa é minha que não dei o feedback. Então, Exato. sempre que alguém da minha equipe erra, seja dentro da empresa ou seja fora dela, nas atividades com o Dioguinho, por exemplo, eu sempre acho que a culpa é minha. Porque às vezes eu não dei a instrução correta, ou eu não Uhum. dei o feedback, eu não acompanhei, eu delarguei, eu não deleguei. Então as pessoas fazem muito isso, elas Uhum. delargam, elas não delegam. Exatamente. Porque o delegar Exatamente. requer que você passe e olhe se o que fez está correto ou não, Isso. para E que você haja um possa dar monitoramento. o Perfeito. feedback positivo Uhum. ou corretivo. E muitas Perfeito. vezes a gente é tomado na avalanche de problemas da vida e de demandas que nós não conseguimos passar para dar esse feedback. E aí as pessoas querem culpar Perfeito. quem fez. E aí Exato. não, o problema somos nós, porque nós somos os responsáveis. Então, se Perfeito. algo não saiu Perfeito. daquele jeito, fui eu que não fez, que não, às vezes eu não dei a demanda de Exatamente. maneira clara, a instrução Hum. correta, eu Perfeito. não repassei. Então, vamos lá. Então, o que é para fazer é tal, tal, tal. E aí você dá uma instrução, repassa, checa se entendeu. Isso são princípios da instrução direta, por Sim, exemplo. perfeito, perfeito. E eu sou muito chata nesse ponto, sabe? Eu sou Aham. muito chata. Eu tenho, eu tenho todo um passo a passo, toda uma sistematização. Mas Já isso deu é para perceber que eu ótimo. sou sistemática, né? Uhum. Não, E mas isso é sabe, ótimo. sabe? E assim, às vezes eu sou até cansativa, porque daí você acaba ficando Você repetitiva, né? repete, né? Mas isso é Sabe? importante. Exatamente. Uhum. Alô, Ativo. travou? Então você é chata, né? Eu tava falando, voltou? Voltou. Exatamente, porque ele é repetitivo e ele fala um negócio, aí ele fala assim, mas as minhas coisas, elas têm menos chances de dar errado. A pessoa entende de fato, porque às vezes eu na correria falo assim o negócio e já, tipo assim, acho que a pessoa entendeu. Só que a pessoa não Uhum. entendeu. E aí é onde os erros acontecem. E aí isso Exato. acontece muito no nosso gerenciamento de equipes. É Então, você verdade. tá certinha, você tem que criar uma sistematização mesmo, porque é quando você vai ter a garantia de que aquele serviço vai ser prestado da maneira mais fidedigna possível dentro do que você planejou e organizou para aquela criança. É o que os pais esperam mesmo. Exatamente. Assim, e eu estou me planejando, tenho esperança e não fica só no mundo das ideias, essa esperança eu coloco na prática também, com toda a minha postura e meu planejamento, que a gente vai conseguir avançar aí e assim vamos ter profissionais cada vez com mais qualidade, né? Mais Sabe? profissionais e com mais qualidade, para que você possa ter mais Exatamente. espaço na agenda, porque senão ela fica muito reduzida. É verdade, é verdade, é verdade. Só existe uma Débora, né? A não ser que eu Só. faça um clone, mas a ciência acredita que não chegou a esse ponto ainda. Eu queria uma que trabalhasse de noite e outra que trabalhasse de dia, mas às vezes eu até tento fazer isso comigo mesma, mas chega uma hora que eu pifo. Então eu não consigo ter constância naquilo porque eu pifo. Então, de fato, você precisa treinar mais pessoas, expandir isso para que Uhum. você consiga ter mais gente prestando esse serviço e mais famílias sendo atendidas, né? Então, perfeito, é isso Perfeito. mesmo. Débora, eu fico muito feliz de ver seu sucesso, de ver que eu pude compartilhar um pouquinho. Claro que o mérito é todo seu, porque não adiantava o conteúdo estar lá e você não ter usufruído dele, não ter estudado, não ter feito, não ia adiantar nada. Então, o mérito ele é todo seu. Mas eu fico muito feliz de ter feito parte dessa história e Imagina, saber eu o que te quanto que você tá agradeço. o quanto você tá fazendo a diferença na vida de várias famílias. Obrigada. Muito obrigada. Eu que te agradeço. Pode ter certeza que você faz parte disso. Você está muito Obrigada. presente, assim, toda a minha prática você está ali presente, porque você fez Obrigada. parte de, eu lembro de todas as suas supervisões, você é maravilhosa, tem uma didática impecável, sabe? Te ouvir é muito bom, é reforçador te ouvir, Que bom, fico sabe? feliz. Aham. Fico Seu feliz. esposo também, sabe?
Eu nunca esqueço as mais de 2 horas de supervisão do Diogo. É um pouquinho mais cansativo que você, mas faz a Exatamente. diferença. Você Exatamente. sabe, Gente, ele você sabe que ele engata. quase não fala, né? Não, quase não. Teve um dia que foram 3 horas. Mas as nossas supervisões, elas estão sendo mais longas agora. Porque elas começam e elas não estão tendo hora para acabar. Então, as minhas, às vezes, estão durando 3 horas. Porque enquanto tem dúvida, a gente continua. Eu paro, tomo café, como. Estamos desse jeito na supervisão. E aí, já, já, mamãe eu tô com o meu mocinho aqui conversando comigo. Já, já, amor. Já tô quase acabando. E Tadinho. aí, 2 minutos. Não, pra papai ir lá na padaria. Pro papai ir na padaria. E aí, ele tá aqui falando. E o seu pai saiu, é isso? Não, eles não vão na padaria? Não sei, amor. Eles vão na padaria quantos minutos? 1 hora. Eles vão na padaria longe. Tá bom, 1 hora. 1 hora? É. E pelo menos. E aí ele tá aqui falando comigo e perguntando alguma coisa. Desculpa, gente. Desculpa, Débora. E aí, então assim, então a gente tá durando assim 3 horas. Já teve uma que durou 3 horas e meia, eu acho. Então tá uma loucura. Mas Ou seja, só está melhorando, né? Não, tá, É dá isso pra gente aí. discutir muita coisa. É um momento importante. Débora, obrigado a todo Eu que mundo que agradeço. tava por aqui, gente.